Olá, eu sou Leonardo Tamarte, eu sou escritor e realizador audiovisual, né? Tô entre a área da escrita e do cinema. E seja bem-vindo ao canal, né? O canal Leonardo Tamarte, onde eu faço críticas e resenha de livros, né? Dessa vez, hoje, eu vou falar desse livro, que é um livro magnífico, que é do que é o cinema, do André Bazin, um crítico francês, um teórico crítico francês. E é o que é o cinema. É um livro muito importante para estudiosos do cinema, né? Porque ele reúne várias críticas e teorias do autor que escreveu, né? Enfim, é um livro, eu vou falar mais dele uh, mais adiante. Ele reúne 36 textos de um dos maiores críticos do cinema, né? O André Bazin. 36 artigos, ensaios que o André Bazin escreveu para revistas e jornais da época e na época dos anos 50 e 60 foram lançados em 3 volumes na França, e que essa edição brasileira reuniu esses 3 volumes, né, nessa única obra, né, o que é o cinema, né. Então é muito importante falar desse livro, né. O que é o cinema de André Bazin é uma obra que se destaca como uma das mais influentes no campo da teoria cinematográfica, né. Bazin que foi um dos mais importantes personagens, digo pensadores, né, personas da teoria fílmica, né. Foi um crítico e teorizador altamente respeitado, né, além de influenciador de um dos movimentos teóricos e estéticos mais expressivos do que diz respeito ao cinema, como foi a Nouvelle Vague, né, francesa, considerado como o auge do cinema moderno, né. O cinema moderno começa lá com o neorrealismo italiano e desemboca assim como o auge na Nouvelle Vague francesa, movimento de cinema francês dos anos 60. O André Bazin nasceu em 1918, né. Faleceu em 1958, ele morreu aos 40 e poucos anos, né. Enquanto ainda elaborava textos acerca do... Ele queria muito escrever sobre... Já tinha alguns escritos, né? Ele queria muito escrever sobre o cinema colorido, né? A cores. Ele queria desenvolver uma teoria a respeito disso, né? Do cinema a cores, a importância. Mas não deu tempo, né? Faleceu antes. Então, ele desenvolveu sua paixão pelo cinema desde jovem, né, na verdade, né? E seu percurso intelectual levou a fundar a revista Cahiers du Cinéma, né, juntamente com outras pessoas, né? Além desse livro, Bazin é conhecido por suas contribuições à teoria do cinema realista, né, e pela promoção do autorismo, né? O autorismo que foi um movimento, né, que buscava elevar a condição do diretor como autor, né? Determinar o diretor como verdadeiro autor da obra cinematográfica, né? Porque até então não era tão pensado dessa maneira, né? Enfim, é muito interessante. No estudo de cinema você vai fundo nessa área, né? Então essa obra do que é o cinema, qu'est-ce que le cinéma em francês, né? É uma coletânea de textos, como eu já disse, né? 36 textos, né, ensaísticos e críticos do autor, que foi publicados originalmente em revistas especializadas na França e mais tarde foram organizados em livros, em 3 livros, né, como eu já disse. Essa edição brasileira saiu em um só, tudo, né. Aqui a gente tem uma reflexão profunda sobre o que de fato caracteriza o cinema, uma linguagem cinematográfica, né, que é de forma expressamente teórica, reflexiva, que é através de textos críticos relacionados a filmes específicos, que é através de uma mescla dessas duas categorias. Bazin discute profundamente, né, o cinema, especialmente sua relação com aquilo que se pode classificar como real, né. Ele vem da tradição realista e tudo mais, né. Quem estuda a teoria do cinema sabe que tem, né, 2 correntes, basicamente, né, que são os formalistas e os realistas, né. O Bazin se encontra nessa categoria dos realistas, né, que defendiam um cinema realista, que da tradição do realismo. Isso vem tudo da tradição do realismo, do movimento
como movimento do século XVIII, né? Do século XIX, perdão. Um movimento cultural, né? Muito influente na pintura, né? Então, o André Bazin, ele foi capaz de relacionar o cinema com outras formas de arte, né? Nesse livro ele mostra isso, né? Como a literatura e o teatro, ele descreve isso. O que torna essa obra ainda mais rica e interessante para quem se lê, né? Ele fala bastante sobre isso, sobre o teatro. Ele fala muitas coisas, né? O livro cada ensaio é riquíssimo, assim, né? É muito difícil de compreender também. Não é para qualquer um, né? Se entranhar nessa obra. Então a influência histórica do Bazin é inegável, né? Ele inaugurou uma escola de crítica cinematográfica, né? Pode-se dizer, né? A sua revista, né, a Cahiers du Cinéma, dava espaço, né, para os melhores críticos da época, né, que depois se tornariam diretores, grandes diretores, né, como o François Truffaut, o Jean-Luc Godard, né. Então, ele inaugurou essa escola, né, de crítica de cinematográfica moderna, que até hoje influenciou praticamente todo o exercício analítico sério de nossa cultura, né. Bazin produziu um corpo ímpar de crítica, história e teoria do filme, enquanto crítico, ensaísta, enquanto teórico, cofundador da Cahiers du Cinéma e considerado ele como padrinho da nova onda do cinema francês, né, a Nouvelle Vague. Por isso, a sua influência não pode ser subestimada de forma alguma, né. Bazin argumenta a favor do realismo aqui nesse livro, né, você vai ver ensaios onde ele argumenta a favor do realismo cinematográfico, ele definindo que o cinema, por sua natureza técnica, tem a capacidade de produzir a realidade de forma objetiva, né? Ele busca a ontologia, né? A ontologia que tem a ver com o ser, né? O ser, a ontologia do cinema, né? Enfatizando a importância de preservar a realidade na imagem, né? Minimizando a intervenção técnica e artística, né? Tudo isso são conceitos muito complexos que a gente estuda em teoria do cinema, né? Bazin reagiu à predominância da estética formalista. Havia uma predominância, de certa maneira, né? Da gente ver parte. Tem uma obra que chama Introdução, se não me engano, é a Introdução à Teoria do Cinema, uma coisa assim, uma obra muito conhecida, que fala bastante disso, né? Então o Bazin ele realmente ele reagia a essa predominância, essas teorias que havia do cinema formalista, o cinema que buscava, digamos assim, um cinema puro, né? Então ele defendia, ele até criou uma teoria que é muito popular, na verdade, né? Que de encontro que o cinema puro, ele fala que não seria o cinema arcaico, o cinema dos primórdios, né? O cinema preto e branco e sem som, né? Muito pelo contrário, o cinema total, né? A teoria do cinema total, né? Seria o contrário disso, seria o cinema no mais alto grau de definição e realismo e tudo que pudesse, né? Como se fosse a cópia exata da própria realidade, né? Isso aí seria o cinema puro, na teoria do Bazin, né? Então, um dos capítulos surgiu como uma resposta à montagem soviética, né? É interessante isso, quando o André Bazin fala sobre a evolução da linguagem cinematográfica, ele tenta começar pela montagem soviética. Na verdade, não sei se é nesse capítulo exatamente, mas ele fala como que o cinema deu uma importância muito grande em certa fase, né? Principalmente na Rússia, no período soviético, na montagem, né? Sergei Eisenstein teorizava também, grande teórico do cinema, e era um teórico formalista, se não estou enganado, ou era realista. Enfim, ele teorizou também sobre o cinema, né? Então, o André Bazin ele falava que
o realismo, a montagem soviética, ela tinha um problema porque ela dava ela dava muita importância à montagem, né? Que tem a ver com do Sergei Einstein, a ideia que ele tinha, o Sergei Einstein, a teoria que ele tinha de montagem intelectual, montagem, enfim, que reunia elementos que não tinha nada a ver com o decorrer da narrativa, né? Para assim gerar uma metáfora no espectador, né? Então o André Bazin critica isso, e não apenas isso também, essa montagem soviética também, ele critica a manipulação da imagem que era vista no cinema alemão, né? Que ficou conhecido mais tarde como um movimento, né? Como o movimento do expressionismo alemão, que dava foco não na montagem, mas na fotografia e no cenário, né? Ou seja, na distorção, né? Então dava peso nisso, né? O André Bazin ele criticava tudo isso, toda a forma que dava peso a um único elemento da linguagem, né? Então ele defendia um cinema que fosse harmônico, não no sentido clássico, no sentido clássico, né? Mas tivesse que equilibrasse bem, né? Os elementos da linguagem, não desse peso nenhum nem ao outro, né? Ele defendia basicamente a importância da captura da realidade na tela, né? Ele era bem realista, ele vinha de uma tradição muito realista, né? Que por sua vez vinha do, do movimento cultural, né? Do realismo do século XIX, que também vem da tradição do iluminismo e tudo mais, né? Que surge, né? Enfim, diferentemente de abordagens mais formalistas, né? Teóricos, né? Bazin aceita a impureza do cinema como arte composta por elementos técnicos e artísticos, né? Então tá aí, ele realmente ele ia contra essa ideia de pureza, né? Que ele chama de cinema total, cinema puro, né? Ele destaca a importância do ato cinematográfico, né? Argumentando que a fotografia é um meio mais fiel de representação do que outras formas artísticas. Eu acho que era polêmico. Bazin contribuiu para o desenvolvimento da teoria do autor, né, o autorismo, isso aí é outra coisa. Esse livro, ele é muito abrangente, ele abrange tantas coisas que não dá para falar num vídeo, né, impossível. Só o autorismo caberia um vídeo de 1 hora, só falando sobre a teoria do autorismo, né, que surge, se não me engano, eu esqueci o nome do autor agora, que era francês também, que escreveu um artigo no jornal que provocou isso, né? Que foi, o artigo se chama A Câmera Estilô, né? A câmera caneta, né? Estilô em francês é caneta, lápis parece, não caneta ou seja, o diretor passou a escrever, né? O diretor como autor, né? Esse artigo ele é muito importante para tudo que veio depois, né? Do cinema moderno francês, né? Dos anos 60. Então ele contribuiu muito, o André Bazin, nos seus textos aqui, né, sobre essa teoria do autorismo, definindo o autor. Ele até é radical, se não me engano, ele era muito radical, mais radical do que os seus alunos, assim, o pessoal que escrevia para Cahiers do Cinema, né. O André Bazin enfatizava a importância do cineasta como autor, né, da sua obra. Essa perspectiva influenciou futuros críticos, né, como eu já disse, né, a valorizar a singularidade da visão do cineasta, né, e a analisar o cinema como uma expressão pessoal, como autor, né, é justamente isso que eu estou falando, né. Essa ideia do autorismo, ela cabe muito, uma discussão muito longa, né. Então, o que é o cinema de André Bazin, essa obra maravilhosa, que eu recomendo para toda pessoa que escreve crítica de cinema ou escreve resenha e tal. Você tem que ler esse livro, não tem como você se dizer um crítico sem nunca ter lido esse livro, né? Você não pode ser levado a sério, né? Então essa obra continua a ser uma referência essencial na teoria cinematográfica,
sua influência não apenas transformou a maneira como o cinema é percebido, né, hoje, mas também mudou o curso da crítica cinematográfica, né? É isso que eu estou dizendo. Ela molda o curso da crítica, porque quando você lê, você percebe que, cara, fora disso aqui, o resto não há crítica. Quer dizer, a crítica, né? E a crítica, porque muita gente se baseou nisso aqui, né? A crítica que temos hoje é a crítica verdadeira de cinema, a crítica séria, né? Inclusive temos aqui nesse livro tem uma apresentação, um apêndice, né, do Ismael Xavier, um grande crítico brasileiro, que fala sobre o livro, né? É um artigo bem interessante dele sobre o livro, vale a pena muito ler. Então, digamos assim, a crítica séria surge porque ele levou muito a sério aqui, né? Porque a gente estudou esse livro aqui, né? Então ele mudou esse curso da crítica cinematográfica, né? Bazin ofereceu uma abordagem reflexiva que superou seu tempo, né? Proporcionando uma estrutura duradoura para a apreciação e análise cinematográfica. Este livro não é apenas uma obra histórica, mas uma fonte inesgotável de insights, né, para todos os que desejam compreender a natureza única e complexa do cinema, né? Então, eu mais que recomendo assim para quem estuda cinema e fotografia e quem se interessa por teoria cinematográfica, né? Não apenas fique naqueles, claro que ninguém fica, né? Quando começa a ler livro de introdução à teoria do cinema, o ideal é que se busque a fonte primária, né, desses textos, né, que são obras como essa, né, e de outros também. Claro, você estuda a teoria formalista, eu não sou muito adepto da teoria formalista, mas eu prefiro a realista, né, sou mais dessa área, mas vale a pena conhecer todos, né. Eu só vou ler aqui o título dos capítulos, né, que são o título dos artigos que foram publicados, né. Ele começa falando da ontologia da imagem fotográfica, né. Aí depois ele fala sobre o mito do cinema total, que é o que eu dizia, né, que do cinema puro ele é contra-intuitivo, que a gente imagina de cinema puro, né. Diz que é o contrário, né. O cinema puro ainda dá para chegar, né, ainda vai tá longe de chegar, na verdade. Seria a expressão exata da realidade, né. Ele fala sobre why we fight, né, porque lutamos. Eu não sei se esse é um filme, não me lembro agora. O cinema e a explosão. Ele fala sobre o mundo silencioso. Acho que ele fala um pouco sobre o cinema mudo, né. O mito de Stalin no cinema soviético, né. Ele fala sobre Monsieur Olot e o tempo. Eu não sei se é porque eu não me lembro. Eu confesso que eu li esse livro faz um tempo, quando eu estava estudando crítica de cinema, né? Quando eu fiz o curso do Arthur Tuoto de crítica de cinema, o curso não, a oficina. Eu li durante esse tempo. Ele fala sobre a montagem proibida, a evolução da linguagem cinematográfica, que é um capítulo dos mais importantes, talvez o mais importante de todo o livro aqui, ou esse tem outro. Por um cinema impuro, defesa da adaptação, né? Tem outro que é Diário de um Pároco de Aldeia. Esse aqui é um filme, se eu não me engano, né? E a estilística de Robert Bresson, né? Fala sobre o teatro e cinema, o caso Pagnol, pintura e cinema, o filme bergsoniano, o mistério de Picasso. Fala sobre o filme Alemanha Ano Zero, que é um filme do neorrealismo italiano. Inclusive, eu não citei, mas esse livro ele é uma verdadeira homenagem ao neorrealismo italiano, né? Você percebe aqui que o André Bazin é completamente apaixonado pelo neorrealismo italiano, e não por acaso, né? Realmente foi um movimento, talvez eu diria que o movimento mais importante da história do cinema, né? O neorrealismo italiano, sem dúvida nenhuma, que dá início aí ao cinema moderno. Fala Les Dernières Vacances, né? As últimas férias, não sei, talvez seja um filme também, não me lembro agora.
tem um capítulo aqui sobre entomologia da pin-up, não me lembro do que se trata. Ele fala sobre o western e o cinema americano por excelência, né? O western ou o cinema americano por excelência, é uma frase dele, né? Ele defende aqui que é isso, né? O cinema americano surge com o western, né? Os primeiros filmes americanos, né? Era o período do western ainda, né? Final do século XIX, imagina. Era o western total. Ele fala da evolução do western, né? Um western exemplar, 7 homens sem destino. Deve ser título de um filme, eu não me lembro se eu já assisti esse filme. A margem de l'érotisme au cinéma, né? De l'érotisme au cinéma, não sei. Jean Gabin e seu destino. Outro é Morte de Humphrey Bogart. O Bogart foi um grande ator, né, do cinema. Fez parte ali de muitos filmes ali do movimento que foi assim, do movimento não, da tendência do cinema, que foi assim como um cinema noir, né, nos anos 40 e 50. Ele fala do realismo cinematográfico, a escola italiana de liberação, né. A Terra Treme, se não me engano, é um filme italiano, também do neorrealismo italiano, que é um filme muito bom. Acho que eu já assisti esse filme, não me lembro agora. Ladrão de Bicicleta é um dos melhores filmes da história do cinema, né? Também do período do movimento do realismo italiano. É um grande título, assim, né? Para se conhecer o realismo. Do Isolado de Esperança, não sei, deve ser um filme também. De Sica, diretor, fala do diretor, De Sica, italiano também. Uma grande obra, Umberto D. Eu acho que eu já vi esse filme, mas não me lembro exatamente como. Cabiria, ou A Viagem aos Confins do Neorrealismo, né? Também, eu acho que eu já vi esse filme. Cabiria, um filme dos primórdios do cinema, né? Tem outras adaptações, mas se eu não me engano ele é ainda do cinema mudo aí, nos anos 20, coisa por aí. Defesa de Rossellini, grande diretor italiano, também do movimento neorrealista. Europa 51 também, se não me engano, é outro filme do neorrealismo. De Sica e Rossellini, né? Fala sobre 2 diretores aqui, italianos. Sedução da Carne, deve ser o nome de um filme. A profunda originalidade dos Vitelloni, né? Termina aqui, né? Tem outros capítulos, né? Que é Baza no Brasil, que deve ser um artigo sobre do tradutor, uma coisa assim, não sei. Não me lembro exatamente, mas é um livro que eu vou com certeza reler em breve, porque vale muito a pena. E é isso, esse livro é marcante. É um livro de estudo mesmo, né? Não é um livro para qualquer um. Para você sentar, estudar e analisar, né? Não é para uma leitura leve. E eu recomendo demais esse livro porque é uma formação, é uma escola, né? É uma escola mesmo. Infelizmente o André Bazin não chegou a ver o resultado de suas teorias, né? Que foi a Nouvelle Vague francesa, né? Que eu considero, já havia alguns filmes nessa onda que ele chegou a conhecer no final da década de 50, mas é mais considerado que a Nouvelle Vague começa ali com o filme do Godard, né, o Acossado, né. Ele não chegou a ver, infelizmente faleceu antes. E todos os filmes que vieram depois, ele provavelmente iria gostar muito de ter visto esses filmes, né, de acompanhar. Mas não deu. Eu não me lembro de que ele faleceu, mas enfim, foi uma perda assim muito grande para a teoria fílmica, né? Como eu disse, ele ainda tinha muitos esboços escritos. Teve textos que foram escritos por amigos dele, foram terminados por amigos dele depois, né? Ele havia começado e não terminou, então é isso, a minha recomendação para essa semana. Essa semana é isso aqui. O Qu'est-ce que le cinéma? O que é o cinema? De André Bazin, crítico e teórico francês. Um livro fundamental para estudantes de cinema. Se você gostou desse vídeo, dê like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para alguém o canal também, né, para alguém que se interessa por literatura, cinema, tudo também, né. Se você se interessou pelo que se tem algum interesse em ver o que eu escrevo, né, visite meu blog, leonardotamarte.com.br.
Lá tem artigos que eu escrevo, tem acesso aos meus livros e você também tem acesso a críticas de cinema que eu escrevo para alguns sites, né? Então é isso, agradeço por ter assistido até aqui e até a próxima semana.